Minha resposta para o Lula, quando ele diz que a ação de Israel em Gaza é desproporcional. Então, a minha resposta para o Lula e para todos que falam isso, para todos que falam que Israel está exagerando na sua reação. Eu quero ler aqui para vocês qual é a proporcionalidade que Deus vai usar contra a maldade no mundo. Livro do Apocalipse, capítulo de número 14. A partir do verso 8 diz assim: E o outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que foi derramado, não misturado, no cálice da sua ira. E será, preste atenção, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. E o verso 12 deixa uma ressalva para nós, que aguardamos a justiça de Deus. O verso 12 fala assim: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então, eu quero deixar claro para todo mundo, inclusive para o Lula, que não existe proporcionalidade para tratar pessoas como ele, que em 1975, se não me engano, surgiu aí agora uma matéria de que ele deu uma entrevista para uma revista, se eu não me engano também é a Playboy, onde ele disse que admirava duas pessoas e uma delas era o Hitler. Ou seja, ele sempre foi um anticristo. E a argumentação deles agora é sobre a proporcionalidade da reação do povo de Israel, uma vez que nós conhecemos muito bem o ódio daqueles terroristas, daqueles que são anticristos como Hitler. Nós conhecemos muito bem o ódio deles contra Israel. É uma coisa estranha, uma coisa fora do normal. E nada que Israel fizer vai ser proporcional ao ódio que eles têm. Israel não tem outra maneira de se defender a não ser atacando, e não tem como atacar e não matar. Infelizmente, algumas pessoas inocentes morrem. Só que o fato de uma pessoa ser mulher não quer dizer que ela é inocente. Se o sentimento que tem dentro dela é o mesmo sentimento dos caras que entraram em Israel e degolaram as crianças, estupraram as mulheres, filmaram isso, deram risada, postaram, repostaram. Se o sentimento dessa mulher é o mesmo deles, então ela é cúmplice. A mesma coisa que ela tivesse feito. Lembra quando Jesus falou que aquele que olhasse para uma mulher com desejo de fornicação, de adultério, para ele já era um adúltero? É a mesma coisa. Se alguém não foi lá em Israel, mas postou, curtiu, comemorou, eles são todos iguais, todos. E eu não posso dizer que todo mundo muçulmano é assim, porque eu não sou Deus para sondar corações, mas o que a gente vê é uma grande movimentação deles apoiando o que o Hamas fez,
comemorando, se jubilando, se regozijando. Que Deus guarde os verdadeiros inocentes nessa história. Mas o que eu estou querendo dizer, gente, é que Deus nunca vai responder com a proporcionalidade. Deus nunca vai estrupar pessoas como os terroristas estruparam em Israel. Deus nunca vai botar uma pessoa dentro de um forno e ficar dando risada e filmando. Deus não vai fazer o que eles fizeram. Deus vai dar o verdadeiro juízo para eles. O inferno, ele foi criado para o diabo e seus anjos. Ele não foi criado para seres humanos. Mas Deus não achou outro lugar para colocar essas pessoas que agem como demônios, que se fazem demônios, como o presidente do Brasil, o que está aí na presidência, o usurpador. Inclusive, ele fez um pronunciamento que ninguém está falando sobre isso, mas ele pediu um governo mundial, ele clama por um governo mundial. E nós vimos a fala do ministro de Israel repudiando Lula e ficando indignado e pedindo para conversar com o embaixador do Brasil em Israel. E eu peço perdão como brasileira ao ministro de Israel, ao povo de Israel. E eu acho que mais de 70%, 80% do povo brasileiro não compactua com esse pensamento ridículo desse demônio chamado Lula. E ele se confraterniza ali com as pessoas da bolha dele, defensor do Putin, que podemos dizer que matou o seu adversário dentro da cadeia. Gente, presta bem atenção, o homem estava preso. Quando uma pessoa está presa por questão política, ele está guardado pelo Estado. Então, se ele morreu, a responsabilidade é do Estado, é do Putin. Ele estava doente, então por que ele não foi para o hospital? Mas sobre isso, o Lula praticamente agride o repórter que entrevistou ele, que perguntou sobre isso. Ele olha com aquele jeito dele, de arrogante, e tenta desqualificar o repórter que perguntou sobre a morte do adversário do Putin. Defensor de Maduro, defensor de Cuba, defensor de tudo que não presta. E claro que odeia o povo judeu. Então é isso, Lula, que eu deixo para você. Deus vai te dar a tua recompensa e ela não vai ser proporcional aos teus ataques. Bom dia, William. A avó estava gravando.